É curioso saber como uma aeronave tão espetacular voou pelos céus e deixou sua marca no mundo, e como foi o seu desastroso voo que marcou seu legado. Sejam bem-vindos ao canal Curioso Sabe, e se gostar do conteúdo curioso e ficar com gostinho de quero mais, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Aeronave XB-70 Valkyr. Como parte de um plano para construir um bombardeiro estratégico para penetração profunda e nuclear, durante a Guerra Fria da aviação norte-americana, foi construído um protótipo incrivelmente futurista para a época, o XB-70 Valkyr, que foi projetado para o comando aéreo e estratégico da Força Aérea dos Estados Unidos no ano de 1950. Equipado com 6 poderosos motores GE YJ-93, o Valkyr foi capaz de alcançar Mach 3, 3 vezes a velocidade do som, aproximadamente 3.672 km por hora, enquanto voava a espantosos 70 mil pés. Tratando-se de uma aeronave muito grande e pesada, media 57 metros, com uma envergadura das asas de 32 metros e com o peso máximo de decolagem de quase 250 toneladas. No entanto, a Força Aérea esperava que sua nova aeronave fosse imune a interceptores de jatos, devido à sua grande velocidade. O Valkyr também exigia uma troca constante entre radares e estações, tornando-o quase impossível de rastrear. Mas, infelizmente, o projeto acabaria por entrar em risco, devido ao desenvolvimento soviético de mísseis antiaéreos que tornaram obsoletos as vantagens de altura e velocidade do bombardeiro. O XB-70 era uma maravilha moderna e deveria ser algo semelhante a uma arma nuclear Concorde. No entanto, o supersônico avião não se firmaria até os dias de hoje. Sobre o seu desenvolvimento, o XB-70 Valkyr foi uma aeronave experimental desenvolvida pela aviação norte-americana. Suas características eram notáveis, principalmente o tamanho, que foi o maior que qualquer tipo de avião na história da aviação. O Valkyr apresentava uma fuselagem longa para o estabilizador horizontal colocado atrás do compartimento da tripulação. E tinha asas deltas variadas para conceder maior estabilidade direcional e lateral, e suas seções de asas podiam ser dobradas durante o voo. O avião tinha um para-brisa externo projetado para voos de alta velocidade, para reduzir o arrasto e aumentar a visibilidade. A fuselagem foi construída com titânio revitado, assim como era a cobertura da aeronave. O resto foi feito quase que inteiramente com um aço inoxidável, para favorecer a energia do avião. Os motores turbojato YJ-93 foram instalados cada um com 30 mil libras de empuxo interno. Os motores podiam manter um fluxo de ar eficiente devido às entradas geométricas. Voando a Mach 3 em altitude de 70 mil pés, tornou-se o maior do mundo em dados coletados de aeronaves experimentais de alta velocidade. Seus testes servem para planejar futuros projetos militares e civis. Os principais objetivos do programa Valkyr deveriam coletar dados sobre sua estabilidade e características de manuseio. Eles queriam avaliar a sua resposta à turbulência, examinar a sua aerodinâmica e sistemas de propulsão. Além disso, os operadores procuraram registrar ruídos e atritos do fluxo de ar para determinar o ruído estendido, que é a poluição proveniente do motor durante decolagens e pousos. Durante seus voos de pesquisa, a aeronave foi escoltada por um TB-58, avião escolhido devido à sua capacidade de voar a Mach 2. Em março de 1967, a NASA assumiu a gestão do programa que compartilhava com a Força Aérea. Apenas 2 protótipos do XB-70 foram construídos pela aviação norte-americana.
Em 1º de setembro de 1964, seu voo inaugural decolou de Palmdale, Califórnia, e pousou na base da Força Aérea de Edwards. Testes de aeronavegabilidade da aeronave ocorreu entre 1964 e 1965, conduzido por pilotos de testes da aviação norte-americana e Força Aérea dos Estados Unidos. O segundo protótipo foi construído com poucas adaptações recomendadas pelo Centro de Pesquisa da NASA. Após vários testes em túnel de vento, uma das descobertas revelou que o primeiro protótipo teve estabilidade direcional pobre quando voava em velocidade além de Mach 2.5, o que levou a ser um protótipo que realizou apenas um voo em Mach 3. Portanto, com essa descoberta, o segundo protótipo foi adotado com 5 graus adicionais de ângulo dieedro nas asas. Tanto a Força Aérea quanto a NASA assinaram um acordo conjunto para usar este mais novo protótipo para realizar voos de pesquisas de alta velocidade. Isso levaria a novos projetos através do transporte supersônico americano. Mas, infelizmente, esses planos foram parcialmente interrompidos por um dos mais conhecidos e trágicos acidentes da história da aviação militar no início de 1966. O presidente John F. Kennedy oficialmente endossou a criação de um transporte supersônico americano por meio de uma iniciativa assinada em 1961. A esperança era criar um transporte comercial para transportar civis a 3 vezes a velocidade do som. Este sonho da aviação começou na década de 50, quando se tornou possível a partir de um ponto de vista apuradamente técnico e mecânico. Tais desenvolvimentos foram contestados devido a desafios com as gerações de ruído e os altos custos de desenvolvimento e construção. O trágico acidente. O XB-70 foi considerado um avião enorme para o período. A altura do cockpit era de 3 andares, enquanto suas asas deltas mediam 105 pés e com um corpo de 185 pés. Contudo, o avião nunca entrou em produção. A Força Aérea queria entregar o segundo protótipo à NASA em junho de 1966 para estes fins de pesquisa. No entanto, eles primeiro queriam uma sessão de fotos. A General Electric estava parcialmente interessada em uma foto de formação de grupo, com os aviões que usavam os seus motores a jato. E então, para a sessão de fotos, foram escolhidos as seguintes aeronaves: um F-48 Phantom, um YF-5 Freedom Fighter, um F-104 Starfighter, um T-38 Talon e o segundo protótipo do XB-70. Todos eles foram trazidos para o deserto da Califórnia pela base da Força Aérea de Edwards em 8 de junho de 1966 para fotografar a promoção de voo. Também foi acompanhado de perto por um Learjet particular de propriedade na época por ninguém menos que Frank Sinatra. O F-104 voou à direita do XB-70 pelo piloto-chefe do Centro de Pesquisas de Voo, Joe Walker. Infelizmente, e talvez sem querer, ele emparelhou o F-104 perto do Walker, que fez com que o caça F-104 cortasse a ponta direita das asas, o que fez rolar e girar, acertando o Walker no ventilador vertical direito e arrancando o esquerdo. E então, como consequência final, o F-104 Starfighter explodiu em uma bola de chamas e desviou para a esquerda. O piloto do XB-70 Alvin chegou a ouvir pelo rádio que houve uma colisão e pensou que não era nada com o XB-70, pois por cerca de 15 segundos parecia que o Walker iria ficar bem à medida que continuava voando em linha reta. E então, em altitude, o XB-70 começou a entrar em espiral lentamente. Pedaços das asas voaram e combustível começou a vazar no céu. E então, a tragédia estava anunciada, com o XB-70 indo em direção ao solo.
Mais tarde na investigação, foi verificado, mas o Major Carl Cross da Força Aérea não conseguiu sair. O piloto Alvin White conseguiu sair antes que atingisse o solo. A investigação relatou mais tarde que o rastro de vórtice das asas do Valkyr eram os culpados, enquanto a ciência por trás dos vórtices não eram bem pesquisados na época. Tudo o que se sabia era que o microtornado emergindo da ponta das asas do Valkyr causaram danos letais. Até hoje, o Valkyr detém o recorde por ser o avião mais maciço e mais pesado que já voou em Mach 3, provando assim o que se propôs para alta velocidade e alta altitude. Além do mais, o desempenho do bombardeiro estratégico poderia superar seus antecessores e com segurança para evadir interceptores soviéticos. Mas infelizmente não podia fugir da tecnologia de mísseis terra-ar, capazes de rastrear seus alvos durante o voo. Tentar salvar o Valkyr como um penetrador capaz de voar sob a gama de mísseis antiaéreos também se tornou fútil, uma vez que não era capaz de viajar mais rápido que Mach 0.95 em baixas altitudes. A perda do segundo protótipo marcou um ponto de virada significativo na existência do projeto. Apenas o primeiro protótipo menos capaz poderia fornecer os dados necessários e valiosos para o programa de pesquisa. O avião que sobrou voou por mais 2 anos com foco em dados de explosões sônicas, vinculados ao programa de aeronaves de transporte supersônicos. Os dados eram incrivelmente valiosos até o programa ser cancelado. Apenas 2 protótipos do XB-70 foram concluídos na aviação norte-americana. O cancelamento da administração Kennedy decorreu do aumento de temor de que os bombardeiros tripulados logo se tornariam plataformas obsoletas, uma vez que os bombardeiros ainda eram usados. Essas preocupações, emparelhadas com o alto custo do programa, acabou desencantando os investidores. A Força Aérea dos Estados Unidos eventualmente desistiu da aeronave XB-70 e o programa foi oficialmente engavetado em 1961. Os 2 protótipos construídos foram usados para testes de voos supersônicos entre 1964 e 1966. A trágica interrupção do XB-70 foi devido à sua queda. O bombardeiro Valkyr que restou foi preparado para um museu, sendo a única série de modelos sobrevivente. O Valkyr que agora resta está permanentemente alojado no Museu Nacional da Força Aérea dos Estados Unidos e base da Força Aérea de Wright-Patterson, perto de Dayton, Ohio. O avião voou para Ohio na conclusão do programa de testes em 4 de fevereiro de 1969 e se tornou a aeronave assinatura do museu. E em 2011, o avião foi colocado em exibição no hangar de pesquisas e desenvolvimento do museu. Ele e outra aeronave experimental são os únicos XB-70 restantes e foram movidos para o 4º hangar, próximo ao final de outubro de 2015. Atualmente, ele ressurgiu temporariamente como parte do desenvolvimento do Lockheed Martin X-59 Quest, o demonstrador de voo de baixo boom sônico, no ano de 2016. A entrega do programa X-59 Quest está programada para o final de 2021 e com esperança de estar pronto para testes de voo em 2022. E então é isso aí, pessoal! Gostaram de saber um pouco sobre a história do bombardeiro Valkyr? Já deixem aí nos comentários se você gostaria de conhecê-lo de perto no museu. E então vamos ficando por aqui. Se gostou da matéria curiosa, deixa seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, ativando o sininho de notificações. E é isso aí, pessoal. Até mais!